Bom dia, gente. 4h30 da manhã. Pra variar, eu tô com insônia, né? Já acordei aqui bem ativa. Pra quem não sabe, eu tenho um TAB, né? Que é transtorno bipolar, tipo 2. E como eu tive um bebezinho agora, somando tudo isso, eu acabo ficando alguns períodos mais agitados, né? Que é chamado de período de hipomania. Por um lado é bom, porque isso me protegeu, acredito eu, de ter depressão pós-parto, né? Já que eu tô nessa fase mais ativa. Mas por outro é complicado porque eu não consigo ter um sono reparador, então já é comum, né? A maioria das mães terem problemas com sono durante esses primeiros meses, né, de maternidade, e o meu acaba sendo agravado por conta do transtorno bipolar. Mas vamos seguindo e tá tudo bem por aqui. A Nika tá linda, cada vez mais, tá saudável e é isso que importa, né? Esse é o primeiro vídeo que eu gravo no formato de Reels. É bacana porque eu acho que eu vou conseguir alcançar mais pessoas. Hoje o assunto não é exatamente relacionado à maternidade em si, mas é um assunto mais relacionado à vida, né? Nossa vida, que são as memórias. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Hoje em dia, a gente nessa era digital, a maioria das nossas memórias, elas ficam na nuvem. Eu sou uma pessoa millennial, né? Nasci em 89. Então, para mim, eu tenho um certo apego a memórias afetivas, assim, principalmente relacionadas a coisas físicas, né, como fotos, objetos, cartas, cartões. Então, para mim, eu não consigo ficar só no digital. Eu preciso muito que tenha também coisas físicas para eu poder recordar momentos importantes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas memórias, né? Acho que muitos de vocês não sabem, né? Mas no nosso cérebro, a área que regula as memórias, que seria como se fosse o gerente do restaurante de memórias, é o hipocampo. E aí, o hipocampo, ele trabalha, né? O que ele vai manter como memória, né? As memórias de curto, médio, longo prazo. E as memórias no cérebro, elas não são mantidas só num pontinho do cérebro específico. Elas são mantidas em diferentes partes do cérebro, dependendo do tipo de memória, né? Às vezes memória de curto, memória de longo prazo. Então, elas ficam separadas, né? Em áreas diferentes do cérebro. Então, o que acontece? As memórias de curto prazo, né? Que a gente chama, são memórias que são meio que imediatas, digamos assim. Alguém te falou um número de telefone e você, tipo, decorou rapidamente para poder anotar no seu celular ou num papel. Ou, por exemplo, o nome de alguém que acabou de ser apresentado. Então, essas são as memórias de curto prazo. Daí, além das memórias de curto prazo, a gente tem essas que eu mencionei agora, são as de curto prazo imediato. Tem as de trabalho, que são ligadas à atividade cognitiva. Então, por exemplo, você está lendo um livro, você precisa juntar todas as informaçõezinhas que você está lendo para ter uma compreensão maior da história ou, de repente, daquele tópico que está sendo abordado no livro naquele momento, né? E aí tem também as memórias de longo prazo, né? Que geralmente são essas memórias que a gente tem de anos, de dias, às vezes da vida inteira. E aí tem as memórias episódicas que a gente fala, que é, por exemplo, quando você conhece alguém especial, ou de repente alguma data que te marcou. Temos também as memórias semânticas, que são memórias ligadas a informações como idiomas, por exemplo. Eu tô nos Estados Unidos, o meu cérebro tem que fazer aquela girada para eu falar inglês. Eu sei que aqui nesse país as pessoas falam inglês. Eu vou para Espanha, eu sei que aqui as pessoas falam espanhol. E aí eu resgato essas memórias que eu tive de aprendizado desses idiomas e eu utilizo. E também nessas semânticas tem as de regra de vida, por exemplo, que eu sei que eu tenho que parar no farol quando tá vermelho, eu sei que eu tenho que acelerar e sair quando tá no verde, e assim vai, ficar atenta quando tá no amarelo. E aí tem as não declarativas, que é, por exemplo, você não consegue expressar em palavras o que são aquelas memórias, por exemplo, andar, falar. E aí tem as memórias de repetição, que elas são construídas
Perdão, tive que sair pra ver a Nika aqui. Começou a chorar, que ela tá com fome. Vou dar o leitinho dela. E aí, como eu tava falando, tem as memórias de repetição, né? Que a gente repete várias vezes os aprendizados e até que eles fiquem fixados na nossa memória, né? Então, por exemplo, quando você tá estudando para uma prova, alguma coisa desse gênero, ou praticando exercícios até você conseguir assimilar aquilo e fazer no dia a dia, né? E aí eu vou dar umas dicas de como melhorar a memória. Então, falando rapidamente das coisas que podem melhorar a nossa memória, então tem várias coisinhas que você pode fazer. Por exemplo, treino intenso, corrida. A corrida ela ajuda a melhorar a vascularização do corpo e com isso você envia mais oxigênio para o seu cérebro, mais nutrientes e isso ajuda também a melhorar a questão da memória. Sono reparador, que é uma coisa que eu não ando tendo ultimamente. Também dormir bem ajuda a fazer como se fosse um escaneamento. Pensa que o sono ele é como se fosse passar um antivírus na máquina que é o seu corpo. Então ele tira tudo que é tóxico, por assim dizer, e deixa só o que é bom para ser utilizado ali dali para frente, né? Outra coisa, boa alimentação. Evitar a gordura saturada. A gordura saturada, ela acaba criando aquelas placas, né, de ateroma. Acho que de fundinho aí vocês ouviram o choro da Nika, então tô tendo que sair algumas vezes pra ir lá ver ela. Mas tá tudo bem, é só fome mesmo. Então, assim, essas placas, né, elas acabam causando, né, boa parte das doenças cardiovasculares, né, como AVC, infarto e também a demência vascular, que no caso é o tipo de demência que meu pai tem, né. E outras coisas importantes que a gente pode fazer também é trabalhar a redução do estresse. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar a redução do estresse praticando meditação. O tipo de meditação que eu pratico é mindfulness. Qualquer dia eu falo um pouquinho mais para vocês sobre ela. Mas tem outras coisas também, como atividades complementares, né? Como acupuntura, que é uma coisa que eu adoro também, aromaterapia, ouvir uma música, fazer uma caminhada no parque, enfim, qualquer coisa que te traga prazer vai te ajudar nesse sentido. Trabalhar também a saúde emocional, né? Como, de repente, fazer terapia, conversar com amigos, conversar com a família. E uma coisa bem interessante também é a nossa capacidade do cérebro de criar falsas memórias. Por exemplo, essas falsas memórias muitas vezes estão relacionadas à nossa infância, que é, por exemplo, quando alguém te conta uma história de uma coisa que aconteceu com você quando era criança e você cria uma memória que não foi bem daquele jeito que aconteceu realmente. E isso é bem interessante, porque você junta fragmentos de memória e seu cérebro cria uma nova memória que não necessariamente é real. Então, e essas placas de ateroma, elas se ligam às nossas artérias e acabam provocando doenças como acidente vascular, infarto, demência vascular, que é a demência que meu pai tem. Então, assim, a gente cuidar bem da nossa saúde favorece para que a gente não tenha esses problemas no futuro e ainda preserve nossas memórias, né? E falando ainda um pouco sobre o fato de eu ser millennial e gostar de manter minhas memórias em coisas físicas, então, por exemplo, quando a minha bebê ia nascer, eu mandei bordar uma touquinha para ela no teminha do quarto. E aí eu pretendo guardar até ela ser adulta, né? Depois eu vou pôr numa embalagem a vácuo para ela ter essa memória quando ela for maior, né? Outra coisa, da papelaria da Mila também, eu vou bordar uma capivarinha num bodyzinho dela pra ela guardar. Isso é legal porque, por exemplo, outro dia eu encontrei uma camisa do meu irmão, do aniversário de 2 anos dele, na casa do meu pai. E aí minha mãe lavou e entregou pra ele. E aí, quem sabe um dia ele tem um filho, ele pode reproduzir uma foto que tem do aniversário de 2 anos. E seria, assim, super legal. Outra coisa também que eu faço, eu gosto de guardar cartas. Então, nessa caixa daqui eu tenho cartas que são desde a minha adolescência, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos. E aí tem carta até do meu marido, quando a gente era só amigo. Tem uma carta de 2004, que vai fazer 20 anos, né? Aliás, 2005, que vai fazer 20 anos esse ano. Tem cartas que pessoas do colégio me escreveram, enfim, tem um monte de coisa. Eu gosto muito de revelar fotos, então a minha casa é cheia de fotos. Então eu revelei a foto do nosso álbum, né, de gestante. Eu tenho um livro que eu ganhei também da minha amiga,
Josi, que tem a história do meu diário de gravidez, que tem também fotos da minha bebê, tem fotos minhas grávida, então é bem legal, assim, eu conto também a historinha como foi a gravidez, como eu e o Rô nos conhecemos, e aí é legal que eu conto toda essa história pra minha filha poder ler no futuro. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e bora dar um like aí. Beijão!